Aleluya. Quisiera que mis primeras palabras sean de gratitud. Quero que as minhas primeiras palavras sejam de gratidão Al Señor que nos concede el estar aquí, ao Senhor que nos concedeu estar aqui, a los pastores, aos pastores. gracias Obrigado por prestarnos este espacio por nos emprestar esse espaço que es tan cuidado y que bien e hacen que en cuidado. está muito bem cuidado. No es fácil comenzar una noche como esta. Não é fácil começar uma noite como esta. Así que yo quiero pedirle que mientras vamos hablando, Então eu quero pedir a vocês que enquanto nós estamos falando, usted vaya orando en su espíritu. você possa estar orando em seu espírito, Que el Señor nos dé denuedo. que o Senhor nos dê ousadia. La palabra denuedo A palavra denodo, ousadia, intrepidez, que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas significa comunicar bien. e que o apóstolo Paulo utiliza nas suas cartas significa comunicar bem. Entonces, la oración del apóstol Pablo, Ahora- el pedido de oración del apóstol Pablo Ou seja, o pedido de oração do apóstolo Paulo era que él pueda comunicar bien la palabra. era de que ele pudesse comunicar bem a palavra. Los hombres y mujeres que transmitimos palabra, Os homens e mulheres que transmitiam a palavra, solo somos eso, comunicadores. somos apenas isso, comunicadores. No somos la palabra. Não somos a palavra. La palabra es Cristo, A palavra é Cristo, pero tenemos la tarea de comunicarlo. mas nós temos esta tarefa de comunicá-la. Un comunicador Comunicador no es alguien que sabe más, não é alguém que sabe mais, sino es alguien que llegó primero. mas alguém que chegou primeiro. Y esta carrera E esta corrida no gana el que llega primero, não ganha aquele que chega em primeiro, porque esto es hasta que todos lleguemos. porque isto se trata até de que todos cheguemos. Entonces, muchas gracias, la tarea de comunicar el Evangelio Então, a tarefa de comunicar o evangelho es un asunto que debe de ser tratado con mucha seriedad. é um assunto que deve ser tratado com bastante seriedade. Y en estos días E nesses dias, vamos a tratar de poner en palabras algunos puntos importantes nós vamos tratar de colocar em palavras alguns pontos importantes, que si usted trajo para anotar, e que se você trouxe alguma coisa para anotar, sería muy bueno que pueda anotar, seria muito bom que você pudesse anotar, porque vamos a tomar una modalidad extraña, rara. porque nós vamos Esquisita. adotar uma modalidade um pouco diferente, estranha, esquisita. Vamos a comenzar hoy el tema A Nós vamos começar hoje o tema A, y mañana vamos a continuar con A1 e amanhã nós vamos continuar com A1, y a la tarde vamos a continuar con A2 e à tarde A2, y a la noche tenemos que llegar hasta la Z. e à noite nós teremos que chegar até o Z. Entonces vamos a tomar una modalidad de secuencia. Então nós vamos tratar de ter uma modalidade de sequência. Por eso yo quiero pedirle un favor. E por isso quero pedir a você um favor. No saque conclusiones esta noche, Não tire conclusões esta noite, porque esta noche es A. porque essa é a noite apenas A. ¿eh? Entonces vamos a dejar ir construyendo lo que vamos a desarrollar. E então nos permita ir construindo aquilo que nós vamos desenvolver. Amén. Amém. Reciban los saludos de mi esposa. Receba os cumprimentos da minha esposa. Estoy casado hace 1 año y 10 meses Estou casado há 1 ano e 10 meses. y la razón por la que no puede estar aquí E a razão pela qual ela não pôde estar aqui es porque está embarazada de 4 meses é porque ela está grávida de 4 meses y está con muchos vómitos y muchas e náuseas. está com muito vômito e náuseas. Es algo que los hombres nunca vamos a entender E isso é algo que nós homens nunca vamos conseguir y entender. damos gracias a Dios por no entenderlo. E damos graças a Deus por não entendê-lo.
Mujeres, las compadecemos. Mulheres, nós compadecemos de vocês. Quiero hablar en estos 2 días Quero falar a vocês nesses 2 dias de un tema de um tema que va a tener muchos temas más, e que terá muitos outros temas mais, pero tiene un eje central. mas que tem um ponto, um eixo central: La obra de Dios a obra de Deus y su intención. e a sua intenção, La obra de Dios a obra de y Deus su deseo. e o seu desejo. Sí, pastor, como usted Por mande. favor. No se enoje. Entonces, vamos a comenzar Então nós vamos começar desde un punto de partida. desde um ponto de partida. Dios tiene un querer. Deus tem um querer, Deus tem uma vontade, Dios tiene un deseo. Deus tem um desejo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. 1 de Timóteo capítulo 2 verso 4, El cual quiere o qual quer que todos los hombres sean salvos que todos os homens sejam salvos y vengan e venham al conocimiento pleno de la verdad. ao pleno conhecimento da verdade. El cual quiere, O qual quer, el querer de Dios o querer de Deus, es que todos los hombres é de que todos os homens sean salvos. sejam salvos. Ahí va cayendo, va cayendo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Y vamos a ver en estos días E nós vamos ver nesses dias qué es salvación. o que é salvação. Porque salvación Porque salvação es mucho más que levantar la mano en una campaña. é muito mais do que levantar as mãos em uma campanha. Él quiere que todos los hombres sean salvos Ele quer que todos os homens sejam salvos y que vengan. e que La venham. palabra venir es la palabra llegar, arribar, alcanzar. E a palavra vir é a palavra chegar, alcançar, Al conocimiento pleno. ao pleno conhecimento. Alguien puede conocer la verdad, Alguém pode conhecer a verdade, pero puede ignorar el conocimiento pleno de la verdad. mas pode ser ignorante ou ignorar o pleno conhecimento da verdade. Conoceréis la verdad Conhecereis a verdade, y la verdad, e a verdade, conocer la verdad me hace libre. conhecer a verdade me faz livre, Pero tener el conocimiento pleno de la verdad mas ter o pleno conhecimento da verdade me ayuda a cumplir el querer de Dios. me ajuda a cumprir o querer de Deus. Parece que es lo mismo, Parece ser a mesma coisa, pero no es lo mismo. mas não é o mesmo. Porque conocer la verdad Porque conhecer a verdade tiene que ver con mi libertad. tem a ver com a minha liberdade, Pero conocer plenamente la verdad mas conhecer plenamente a verdade tiene que ver tem a ver con la salvación de otros. com a salvação de outros. Desde Génesis hasta Apocalipsis Desde Gênesis a Apocalipse, encontramos un hilo que sirve de unión en cada principio, en cada versículo, en cada profecía. nós encontramos um fio que liga, que une cada princípio, cada profecia, Cada verdad, cada sombra, cada narración. cada verdade, cada sombra, cada oração. Y este hilo conductor que Y- tiene la Escritura E esse fio condutor que tem a Escritura se llama el propósito eterno de Dios. se chama o propósito eterno de Deus. Dios no es Dios de muchos propósitos. Deus não é um Deus de muitos propósitos. Dios es Dios de un solo propósito. Deus é um Deus de um só propósito. Su propósito. O seu propósito. ¿Puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa que haya traído en esta noche? Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado com o melhor sorriso que você trouxe nesta noite Y decirle estas palabras. e dizer estas palavras: Dios tiene un solo propósito. Deus tem somente um propósito, El suyo. o seu, No el tuyo, não o meu, o seu pessoal, sino el suyo. senão o dele, o seu. Ignorar el propósito eterno de Dios E ignorar o propósito eterno de Deus es ignorar el querer de Dios. é ignorar, equivale a ignorar o querer de Deus.
¿Por qué el propósito es eterno? Por que esse propósito é eterno? Porque solo Dios puede cumplirlo, Porque somente Deus é quem pode cumpri-lo, porque Él solo es eterno. porque somente Ele é eterno. Jesucristo Jesus Cristo, es el mismo Ele é o mesmo ayer, ontem, hoy hoje y por los siglos de los siglos. e pelos séculos dos Él es séculos. inmutable. Ele é Él es imutável. invariable. Ele é Aunque invariável. nosotros seamos infieles, Ainda que nós sejamos Él infiéis, sigue siendo fiel. Ele segue sendo fiel. Aunque nosotros fallemos, Ainda que nós Él nunca falhemos, falla. Ele nunca falha. Por esta razón, E é por esta razão que el propósito es de Él y no nuestro. que o propósito é dele e não nosso. Porque no está condicionado a nuestro querer. Porque esse propósito não está condicionado ao nosso querer. Nosotros un día queremos una cosa y al otro día queremos otra. Nós um dia queremos uma coisa e no outro dia outra diferente. Piense si Dios tuviera que dejar el gobierno de toda la creación a cada uno de nosotros. Pense se Deus tivesse que deixar o governo de toda a criação sobre nossa responsabilidade. Nosotros un día queremos congregar, Em um dia nós queremos congregar, otro día no queremos congregar. no outro dia já não queremos congregar. Un día queremos casarnos Num dia queremos casar y al otro día ¿por qué me casé? e no outro dia pensamos por que me casei. Un día Cristian es mi mejor amigo, Num dia Christian é o meu melhor amigo al otro día Cristian es mi mejor enemigo. e no outro dia é o meu melhor inimigo. Porque hasta que no experimentemos salvación, Porque até que não experimentemos salvação, siempre seguiremos siendo volátiles. sempre seguiremos sendo voláteis. Por eso el propósito de Dios E por isso é que o propósito de Deus es de Dios. é de Deus. Usted y yo Você e eu, somos invitados a participar de un propósito. nós somos convidados a participar de um propósito. No tenemos un propósito. Nós não temos um propósito. Esto es muy simple. E isso é algo muito simples. Usted y yo, Você e eu, sin Cristo, sem Cristo, estamos muertos. estamos mortos. No hay otro propósito para nosotros. Não há outro propósito para nós. Gracias por su amén tan entusiasmado. Obrigado pelo seu amém tão entusiasmado. Hay una buena y una mala. E há uma boa e uma má notícia. La buena A boa es que Dios nos incluyó, é que Deus nos incluiu en su propósito. no seu propósito. La mala E a má notícia es que sin ese propósito, é que sem este propósito, tú no tienes nada que hacer en un ámbito llamado iglesia. você não tem nada o que fazer nesse ambiente chamado igreja. Hermanos, Dios no tiene compromiso con nosotros. Irmãos, Deus não tem compromisso conosco. Dios no está comprometido con Jonathan. Deus não está comprometido com Jonathan. Dios no está comprometido con Cristian. Deus não está comprometido com Dios Christian. está comprometido con Él. Deus está comprometido com Ele mesmo. Cuando Saúl falló, Quando Saul falhou, Dios no tenía compromiso con Saúl. Deus não tinha compromisso com Saul. Porque si Él tuviera compromiso con Saúl, Porque se ele tivesse um compromisso com Saul, su propósito se vería afectado. o seu propósito teria sido afetado. Dios amó a Saúl. Dios amó a Saúl. Deus amou a Saul, Claro que lo amó, claro que o amou, pero no más que a su propósito. mas não o amou mais do que o seu próprio propósito. Entonces, cuando el propósito Então, quando o propósito estaba siendo alterado, estava sendo alterado, Dios tuvo que decir: Saúl, tú no me sirves. Deus teve que dizer: Saul, você já não me serve mais. Pero Dios, Mas Deus, tú me dijiste que yo sería rey. você me disse que eu seria rei. Sí, Sim, mientras estabas en mi propósito. enquanto você estava no meu propósito. El mayor error que nosotros podemos cometer O maior erro que nós podemos cometer, es pensar que Dios tiene que venir a nuestras vidas. é pensar de que Deus tem que vir às nossas vidas. Dios no está comprometido conmigo. Deus não está comprometido ¿Sabe? comigo. El primer principio para entender la gracia de Dios O primeiro princípio para se entender a graça de Deus es saber que Dios no me debe nada. é saber que Deus não me deve nada.
puede levantar sus manos Você pode levantar as suas mãos y decir conmigo, Dios, no me debe nada. e dizer: Deus, você não me deve nada, No me debes nada. não me deves nada. Ese es el primer principio de la gracia. Esse é o primeiro princípio da graça. Porque si yo pienso que Dios me debe algo, Porque se eu pensar que Deus me deve algo, soy como el hijo mayor del hijo pródigo. eu serei como o irmão mais velho do filho pródigo. Tanto tiempo te he servido. Tanto tempo te servi, Llevo 20 años dentro de la iglesia. tenho 20 anos dentro da igreja. ¿Y dónde está mi auto? E onde está o meu carro? ¿Y dónde está mi casa? Onde está minha casa? Y Dios dice, E Deus diz, en tu imaginación, na sua imaginação, porque yo no te debo. porque eu não te devo. Aleluya. Aleluia. ¿Sabe cómo nos libera esto? Sabe como isso nos libera? Porque nos libera de perder tiempo haciendo oraciones que Dios no va a contestar. Porque isso nos liberta de fazer orações que Deus nunca vai responder. ¿Cómo? Como? Claro. Claro. Porque toda oración que no está conforme a su propósito, Dios no la oye porque está en otro canal. Deus, isso significa que toda oração que eu e você fazemos, que não está conforme o seu propósito, Deus não a ouve porque não está conforme o seu canal. Aleluya. Aleluia. Vamos más despacio. Vamos mais devagar. Y ahí es donde usted tenía que decir no. E aí era a hora que você tinha que dizer não. Pero vamos conociéndonos. Mas nós estamos nos conhecendo ainda. Vamos despacio, né? Vamos devagar. El propósito de Dios, O propósito de Deus, vamos a definirlo así. nós vamos defini-lo desta forma. El propósito de Dios O propósito de Deus es que Él quiere darse a conocer. é de que Ele quer dar-se a conhecer. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Desde Gênesis a Apocalipse, vemos que Dios utilizó diferentes elementos para darse a conocer. nós vemos que Deus utilizou diferentes elementos para se dar a conhecer. El propósito es su meta, O propósito é a sua meta, su objetivo, é o seu objetivo, su intención, é a sua su intenção, supremo o interés seu maior supremo y su interesse pensamiento pleno. e o seu pleno pensamento. Dios está comprometido Deus está comprometido con su propósito. com o seu propósito. Él no ve otra cosa. Ele não vê outra coisa propósito. a não ser o seu Si propósito. Cristian entra a su propósito, Se Christian entra ao seu no es propósito, Dios entrando al propósito de Cristian. não é Deus entrando ao propósito de Christian. Señor, bendice mi proyecto. Senhor, abençoa o meu projeto. Señora, bendice mis sueños. Senhor, abençoa os meus sonhos. Bendice mi meta para este año. Abençoa a minha meta para esse ano. Si ese sueño, si ese proyecto y si esa meta no es conforme a su propósito, Se esse sonho, projeto e meta não é conforme o seu propósito, Dios no está comprometido a bendecirlo. Deus não está comprometido a abençoá-lo. Dios solo sustenta lo que Él crea, Deus sustenta apenas aquilo que Ele mesmo cria, no lo que nosotros inventamos. não o que nós inventamos. La razón por la que Él no sostiene las religiones A razão pela qual Ele não sustenta as religiões es porque Él no las creó. é porque Ele não as criou. La razón por la que Él no sustenta la economía del mundo, A razão pela qual Ele não sustenta a economia do y es mundo, por eso que cada 70, 80 años la economía mundial entra en crisis, e é por isso que a cada 70, 80 anos a economia mundial entra em crise, es porque Dios no la creó. é porque não foi Deus quem a criou. Hermano, todo lo que usted y yo hagamos Irmãos, tudo aquilo que você e eu que no façamos, sea conforme al propósito de Dios, que não seja conforme o propósito eterno de Deus, Dios no está comprometido en sostenerlo. Deus não está comprometido em sustentá-lo. Si usted está escribiendo, escriba por favor. Se você está escrevendo, escreva isso, por favor. La visión del propósito A visão do propósito debe preceder deve preceder a la acción en el propósito. a ação no propósito. Yo no puedo hacer Eu não posso fazer lo que no he visto. aquilo que eu não vi.
Muchas veces, Muitas vezes, lamentablemente, lamentavelmente, nos preocupamos más por hacer cosas nos preocupamos mais por fazer coisas que ver cómo se deben de hacer las cosas. do que ver como as coisas devem ser feitas. Y mis amados, E, meus amados, Dios no es un Dios de buenas intenciones. Deus não é um Deus de boas intenções. Dios es un Dios que todo lo que hace lo hace conforme a su querer. Deus é um Deus que tudo aquilo que Ele faz, Ele o faz conforme o seu querer. Acompáñeme a leer Acompanhe-me a ler. Éxodo capítulo 25, verso 40. Êxodo capítulo 25, verso 40. Atenta, pois, que o faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. ¿Qué es lo primero que se le pide a Moisés? Qual foi a primeira coisa que ele pediu a Moisés? ¿Que se haga Que faça o que vea? ou que veja? Mira, Olhe, haz atente, todas las cosas. faça todas as coisas. Dios no está, Dios no es que Dios no quiere que hagamos. Não se trata de que Deus não quer que façamos. Dios quiere que usted haga. Deus quer que você faça. Muchas personas, Muitas pessoas, gracias a Dios aquí no, graças a Deus aqui não. yo se lo cuento para que usted ore por nuestros hermanos, Eu te conto para que você possa orar por nossos irmãos. se enamoran de lo que ven, Se apaixonam daquilo que vem, se enamoran de la revelación. se apaixonam pela revelação. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que lindo, ¡Qué tremendo! que tremendo, ¡Qué fuerte! que forte. Pero se enamoran tanto de la visión Mas se apaixonam tanto da visão que se olvidan de hacer. que se esquecem de fazer. Y muchas personas E muitas pessoas, se afanan por hacer, pelo afã em fazer, se olvidan de mirar. se esquecem de olhar, de ver. ¿Ya le pasó intentar armar un rompecabezas sin haber visto la tapa? Você já tentou montar um quebra-cabeça sem antes ter visto a tampa da caixa? Es una locura, É uma loucura. es una pérdida de tiempo. É uma perda de tempo. Si tenés mi papá me regaló una vez un rompecabezas de 10.000 piezas O meu pai uma vez me deu um quebra-cabeças de 10.000 peças. y me dijo, la única condición E ele me disse, a única condição es que lo hagas é que você faça sin mirar la tapa. sem olhar a tampa da caixa. 5 días 5 dias. hasta que fui a Google Até que eu fui ao Google y solucioné el problema. e solucionei o problema. Porque hacer Porque fazer sin ver sem ver puede hacernos perder tiempo. pode nos fazer perder tempo. Pero ver y no hacer Mas o ver e não nos fazer deja en un estado de improductividad. nos deixa num estado de improdutividade. Y Dios quiere E Deus quer que usted y yo que você e eu seamos altamente fructíferos. sejamos altamente frutíferos, Pero no fructífero en lo que yo quiero. mas não frutíferos naquilo que eu quero. Fructífero en lo Frutíferos que Él mostró. naquilo que Ele mostrou. La palabra visión tiene un enorme significado en el servicio al Señor. A palavra visão tem um enorme significado no serviço ao Senhor. Porque es la visión la que nos da el incentivo espiritual. Porque é a visão que nos dá o incentivo espiritual. Ahora, no estoy hablando de la visión de la congregación. E não estou falando acerca da visão da congregação. Estoy hablando de la visión del propósito eterno. Eu estou falando da visão do propósito eterno. Porque cuando tú ves la realidad, Porque quando você vê a te realidade, puedes desanimar de que esto va muy lento. depois de desanimar de que Te isso puedes desanimar. pode te desanimar porque vai muito devagar. Pero cuando levantas tus ojos Mas quando você levanta os seus olhos y recuerdas que esto es eterno, e você se lembra de que isso é eterno, entonces dices, Señor, então você diz, Senhor, no quiero ir más rápido eu não quero ir mais rápido de lo que pueda ver, daquilo que eu possa ver,
Porque lo peor que nosotros podemos hacer Porque a pior coisa que eu e você possamos fazer es creer é que crer lo que Dios está haciendo, de que aquilo que Deus está fazendo, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Deus já o fez. Ah, yo ya sé cómo termina esto. Ah, eu já sei como isso vai terminar. Con Dios nunca se sabe cómo termina. Com Deus nunca se sabe como termina. Moisés, el Moisés, pueblo tiene sed, o povo tem sede, pégale a la roca. bata na rocha. Y ahí va Moisés. E aí vai Moisés Y salió agua. e saiu água. Algunos capítulos más adelante. Alguns capítulos mais à frente, Moisés, Moisés, el pueblo tiene sed, o povo tem sede, háblale a la roca. fale à rocha. ¿Y qué hace Moisés? E o que Moisés faz? La tendencia de todo ser humano A tendência de todo ser humano hacer en el presente fazer no presente lo que le funciona en el pasado, aquilo que lhe funcionou no passado, sin ver sem ver si es lo que Dios está apoyando. se é aquilo que Deus está apoiando. La visión espiritual del propósito eterno A visão espiritual do propósito eterno es lo que nos mantiene unidos al Señor. é o que nos mantém unidos no Senhor. Sin visión Sem visão del propósito de Dios, do propósito de Deus, nos desintegramos en nuestros propios propósitos. nos desintegramos em nossos próprios propósitos. ¿Puede abrazar al que tiene a su lado Você pode abraçar quem está ao seu lado y hacer esta oración espiritual? e faça essa oração espiritual. Necesitamos ver lo mismo. Necessitamos ver a mesma coisa. Necesitamos ver lo mismo. Necessitamos ver o mesmo, a mesma Porque coisa. dos visiones Porque duas visões es división. é divisão. ¿Cuándo alguien se va de una iglesia? Quando é que alguém vai embora de uma igreja? Cuando perdió la visión. Quando perdeu a visão. Y dos visiones dentro de una casa E duas visões dentro de uma mesma divisão. casa é divisão. Por eso, solo es como modo introductorio, E isto apenas como introdução, la revelación a revelação siempre precede sempre precede a la obra. a obra. Por favor, nótelo, porque esto es un principio inquebrantable. Por favor, anote, porque esse é um princípio inquebrantável. La revelación A revelação siempre precede a la obra. sempre precede a obra. Hacemos Fazemos conforme a la luz que tenemos. conforme a luz que nós temos. Por eso no podemos juzgar a la generación anterior, E é por isso que não podemos julgar as gerações anteriores, porque ellos hicieron porque eles fizeram con la luz que tuvieron. com a luz que tiveram. Y nuestros hijos mañana E os nossos filhos amanhã comenzarán começarão donde nosotros dejamos onde nós deixamos con la luz que tuvimos. com a luz que tivemos. Cuidado con juzgar a la generación anterior. Cuidado em julgar a geração anterior. Mañana Amanhã tú estarás en el mismo lugar. você estará no mesmo lugar. Vamos a entrar de lleno al tema. Vamos entrar de cheio ao tema. La obra de Dios A obra de Deus es completa, é completa, es perfecta é perfeita y es eterna. e é eterna. La obra de Dios A obra de es Deus completa, é completa, es perfecta é perfeita y es eterna. e é eterna. Y yo tengo que lograr en mi espíritu en esta noche E eu tenho que conseguir no meu espírito nesta noite ver esto. ver isto. Todo lo que Dios hace Tudo que Deus faz es completo, é completo, es perfecto é perfeito y es eterno. e é eterno. ¿Por qué? Por quê? Porque si yo no logro ver esto, Porque se eu não consigo ver isto, me voy a frustrar eu vou me frustrar con lo incompleto, com o incompleto, con lo imperfecto com o imperfeito y con lo temporal. e com o temporal. ¿Por qué Abraham se fortalecía en fe? Por que é que Abraão era fortalecido em fé, Aún viendo
ainda havendo que su cuerpo que o seu próprio corpo se estaba volviendo más viejo. estava se tornando mais velho, Porque él había visto porque ele havia visto una obra completa, uma obra completa, una obra perfecta uma obra y perfeita una obra eterna. e uma obra eterna. Hermanos, Irmãos, esto no es un asunto de velocidad. isto não é um assunto de velocidade. Esto es un asunto de ver, Isto é um assunto de ver, entender entender y hacer. e fazer. En esta noche yo quiero poner una base. Nesta noite eu quero colocar uma base. Si lo que yo voy a predicar esta noche, Se o que eu vou pregar nesta noite, usted ya lo escuchó, você já o escutou, por lo menos diga un amén solidario. pelo menos diga um amém solidário. Sea solidario con el predicador. Seja solidário com o pregador. Amén. Amém? La obra de Dios tiene dos aspectos. A obra de Deus tem dois aspectos. Mañana Amanhã yo voy a hablar un tema a la mañana eu vou falar um tema pela manhã que nunca antes hablé, que não falei em ocasião nenhuma, nunca falei, pero que tengo el sentido de compartirlo. mas que tenho no meu espírito o sentido de Y compartilhar. es cuál es el punto central del Evangelio. E é qual é o ponto central do Evangelho. Porque me doy cuenta y percibo Porque eu estou me dando conta e percebo que estamos dando muchas vueltas en la periferia del Evangelio, que nós estamos dando muitas voltas na margem, na periferia do Evangelho, pero no estamos yendo al punto. mas não estamos indo ao ¿Y ponto saben cuál es central. el problema de no ir al punto? E sabe qual é o problema de não ir ao ponto? Que se pierde mucho tiempo. É que perdemos muito tempo. ¿Vio cuando usted se sienta a hablar con alguien? Você viu quando você se senta para falar com alguém Usted sabe que él está enojado con usted. e você sabe que essa pessoa está brava com você? Entonces esta persona te dice, vamos a tomar un café y conversar. E então você, vamos tomar um café e vamos conversar? Y usted comienza la conversación. E você começa essa conversa? Y usted sabe que en algún momento E você sabe que em algum momento vos me ofendiste. você me ofendeu, Pero la primera hora mas na primeira la hora persona da vuelta. esta pessoa vai dar voltas. Yo te quiero decir algo. Eu quero te dizer algo, Pero antes, mas antes, ¿cómo está tu familia? como é que sua família está? Hay algo que te quiero decir. Há algo que eu quero te dizer. Pero, ¿qué pensás de las Mas elecciones? o que você acha das eleições? Y da vuelta, E da y volta, da vuelta. e voltas, Hasta que usted se cansa. até que você se cansa. Bueno, yo me canso. Bom, eu me canso. Después de una hora de estar dando vueltas. Depois de uma hora estando dando voltas, Hermano, irmão, ¿hay algo que me quiera decir? tem alguma coisa que você quer me dizer? Vamos directo al punto. Vamos direto ao ponto, Porque no tengo una hora más para estar dando vueltas. porque eu não tenho uma hora a mais para ficar dando voltas nisso. Y el punto central E o ponto central es que él se enojó porque usted pasó por al lado suyo y no lo saludó. é que ele ficou bravo porque você passou do lado dele e não o cumprimentou. Y el punto central E o ponto central te tomó 5 minutos entenderlo. você levou 5 minutos para entender, Pero la vuelta para llegar a eso mas a volta que ele deu para chegar a isso te llevó una hora. levou uma hora. Cuando nosotros damos vuelta en las cosas del Evangelio, Quando nós começamos a dar voltas nas coisas do Evangelho, lo único que perdemos es tiempo. a única coisa que perdemos é tempo. Y no sé usted, E eu não sei você, pero yo no pienso vivir hasta los 150 años. mas eu não penso viver até os 150 anos. Si a los 24 soy insoportable, imagínense a los 150. Se aos 24 eu já sou uma pessoa insuportável, imagine com 150. Entonces, cuando usted sabe que no tiene mucho tiempo, Então, quando você sabe que não tem muito tempo, hay cosas en las cuales no quiere perder tiempo. há coisas das quais você já não quer perder tempo. Si como generación Se como geração podemos entender cuál es el punto central del Evangelio, nós podemos entender qual é o ponto central do Evangelho, no vamos a perder tiempo donde otras generaciones sí perdieron tiempo. nós não vamos perder tempo onde outras gerações perderam seu tempo. Dejaremos de tener gente calecita, Nós
carrusel, Deixaremos de ter pessoas que ficam como um carrossel andando em círculos, dando vuelta, dando voltas, dando vueltas, dando voltas, dando vueltas. dando y voltas, comenzaremos a tener e começaremos a ter personas altamente productivas. pessoas altamente produtivas. Así que si usted viene mañana en la mañana, Então, se você vier amanhã de manhã, se va a enterar cuál es el punto central. você vai ficar sabendo qual é o ponto central do Se não Evangelho. viene, Se não vier, que el Señor tenga que misericordia. o Senhor tenha misericórdia. Pero para llegar a eso mañana, Mas para chegar a isto amanhã, necesito poner una base. eu preciso colocar uma base. Y es los dos aspectos de la obra de Dios. E são os dois aspectos da obra de Deus. La obra objetiva de Dios A obra objetiva de Deus y la obra subjetiva de Dios. e a obra subjetiva de Deus. Juan capítulo 19, verso 30. João capítulo 19, verso 30. Había café, Sim, esse eu também. porque sin café es imposible agradar a Dios. Porque sem café é impossível agradar a Deus. Está muy frío. Obrigado. Aleluia. João capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Está Está consumado. consumado. Las últimas dos palabras de Jesús As últimas duas palavras de en Jesus su ministerio terrenal no seu ministério terrenal foi: está consumado, está consumado, está hecho, está feito, fue terminado. foi terminado. Acompáñeme a leer Acompanhe-me, por favor, a ler Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 6. verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Y Colosenses capítulo 1, verso 24. E também Colossenses capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Es importante definir, É importante definir, para la tranquilidad de todos, para a tranquilidade de todos, que no vamos a cambiar el mundo cambiando el vocabulario, que nós não vamos mudar o mundo apenas mudando o vocabulário, pero cambiando el vocabulario, mas mudando o vocabulário, cambiamos nosotros. mudaremos nós mesmos. Uno tiene que abandonar esa idea romántica de que porque ahora hablo nuevo pacto, voy a cambiar el mundo. Nós precisamos abandonar essa ideia romântica de que, porque agora falo novo pacto, vamos mudar o mundo. Debo de tener la idea Eu devo ter a ideia de que ahora de que agora, que mi vocabulario está siendo reformado, em que o meu vocabulário está sendo reformado, estoy cambiando. eu estou mudando. Es importante definir esto, hermanos, É importante definir isso, irmãos, porque nosotros no estamos reformando la iglesia. porque nós não estamos reformando a igreja. Dios nos libre de querer tocar la iglesia, Que Deus nos livre de querer tocar a igreja, porque la iglesia es pura, porque a igreja é pura, santa, santa, sin manchas, sem manchas ni arrugas. e nem rugas. La iglesia es gloriosa. A igreja é gloriosa. Gracias por su amén tan entusiasmado. Obrigado pelo seu amém. La tão iglesia es entusiasmado. perfecta. A igreja é perfeita. Lo que está siendo reformado O que está sendo es reformado nuestro entendimiento é o nosso de entendimento lo que creemos acerca de la iglesia. daquilo que nós cremos acerca da igreja. Y para eso es necesario entender los dos aspectos de la obra de Dios. E para isso nós precisamos entender os dois aspectos da obra de Deus. La primera parte de la obra de Dios A primeira parte da obra de está Deus terminada. está pronta. Diga conmigo, está terminada. Diga comigo, está pronta. La segunda A nos segunda va a llevar toda la vida. nos levará toda a vida. El propósito eterno de Dios tiene dos pilares: O propósito eterno de Deus tem dois pilares: la obra subjetiva y la obra objetiva. a obra
objetiva e a obra subjetiva. Todos sabemos Todos sabemos que Dios ya ha terminado su obra en Cristo. que Deus terminou a sua obra em Cristo. No me asuste, por favor. Não me assuste, por favor. 2 años de SEAP, esa Dois- respuesta tiene que salir rápido. 2 anos de SEAP, Esa respuesta tiene que salir essa rápido. resposta tem que sair rápida. Todo terminó en Cristo. Tudo foi terminado em Cristo. A Dios le agradó A Deus lhe agradou reunir todas las cosas en Cristo reunir todas as coisas em en la Cristo dispensación de los tiempos. na dispensação dos tempos. En Cristo están todas las cosas. Em Cristo estão todas as coisas. En Cristo está nuestra vida. Em Cristo está a nossa vida. En Cristo está nuestra muerte. Em Cristo está a nossa En morte. Cristo está nuestra resurrección. Em Cristo está a nossa ressurreição. En Cristo está nuestra justificación. Em Cristo está a nossa justificação, Nuestra santificación. nossa santificação, Nuestra glorificación. nossa glorificação Y todo lo que termina en Sion. e tudo que termine em são. Pero esto es la obra objetiva de Dios. Mas tudo isso é a obra objetiva de Deus. Todo lo que Dios tenía para hacer, Tudo aquilo que Deus tinha para fazer, ya lo hizo en Cristo. Ele já o fez em Cristo. Aleluya. Aleluia! Dios no está haciendo nada. Deus não está fazendo nada. Él está sentado en su trono. Ele está sentado no seu trono. Porque todo lo que Él tenía que hacer, ya Porque- lo hizo en Cristo. Porque tudo aquilo que ele tinha para fazer, ele já o fez em Cristo. Dios no tiene nada nuevo para hacer por ti. Deus não tem nada novo para fazer por você. Porque todo Él ya lo hizo en Cristo. Porque tudo ele já o fez em Cristo. Lamento decepcionarte en esta noche. Eu lamento te decepcionar nesta noite. Pero Dios no va a hacer nada en ti. Mas Deus não vai fazer nada em Porque você. Él todo lo hizo en su Hijo. Porque tudo ele fez no seu filho. Y esta es la... Ahí se están despertando. Agora vocês estão acordando. Aleluya. Aleluia. Esta es la obra objetiva de Dios. E esta é a obra objetiva de Deus. Dios no te va a bendecir. Deus não vai te abençoar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Quien Cristo, nos bendijo. que nos abençoou, Quien nos bendijo. que nos abençoou, Quien nos bendijo. que nos abençoou, Quien nos bendijo. que nos abençoou Con toda bendición com todas as bênçãos espirituales espirituais en Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Él no me va a bendecir Ele não vai te abençoar, porque ya me bendijo. porque Ele já nos abençoou. La pregunta es, A pergunta é, si ya me bendijo, se Ele já me abençoou, ¿por qué yo vivo como un maldito? por que então eu vivo como um amaldiçoado, maldito? Si Él me dio todo en Cristo, Se Ele já me deu tudo em Cristo, ¿por qué yo vivo como si me faltara todo? por que então eu vivo como se tudo me faltasse? Porque aquí entra la segunda parte de la obra de Dios. E é porque aqui entra a segunda parte da obra de Deus. Y es la obra subjetiva. E é a obra subjetiva. En todo el Nuevo Testamento Em todo o Novo Testamento, nos encontraremos siempre con frases como esta. nos encontraremos sempre com frases como esta: En Cristo, em Cristo, con Cristo, com Cristo, por medio de Cristo, por meio de Cristo, juntamente con Cristo. juntamente com Cristo. Ellas hacen referencia E isto fazem a que referência Dios ya realizó una obra en su Hijo Jesucristo. ao fato de que Deus já realizou uma obra em seu Filho Jesus Cristo. Todo su propósito. Todo o seu propósito. ¿Cuál es mío? Qualquer. Amén. Todo su propósito Todo o seu propósito fue hecho en Cristo. foi feito em Cristo. Jesús dijo, Jesus disse: Padre, Pai, he acabado la obra que me diste que hiciese. eu terminei a obra que me deste a fazer. Así que ante los ojos de Dios, Assim que diante dos olhos de Deus, la obra está terminada. a obra está pronta, terminada. Esta obra que ocurrió en Cristo E esta obra que aconteceu, es ocorreu lo em que Cristo. esta noche
é o que esta noite espero y oro al Señor que nos permita ver espero no Senhor que Ele nos permita ver que esta es la obra objetiva de Dios. de que esta é a obra objetiva de Deus. Es objetiva É objetiva porque ocurrió en Cristo, porque aconteceu, ocorreu em Cristo, no en nosotros, não em nós, sino fuera de nosotros. senão fora de nós. Es la obra objetiva É a obra objetiva porque Dios no tomó al hombre para hacerlo. porque Deus não precisou, não pegou o homem para fazê-lo. Imagínese si Dios tuviera que habernos esperado a nosotros. Imagine se Deus tivesse que esperar por nós. Llevamos 2000 años en la tierra. Nós já temos 2000 anos na Terra. Ya está, ¿entendió? Você Amén. já entendeu? Es la obra objetiva porque es la que Dios hace independientemente del hombre. Isto é a obra objetiva porque é a obra que Deus faz independentemente Y do esto es homem. un asunto que golpea nuestra alma. E isso é um assunto que fere, que bate a nossa alma. Dios hizo una obra Deus fez uma obra y no me llamó para ser parte. e não me chamou para fazer parte. Por ejemplo, Por exemplo, el pacto eterno. o pacto eterno. El pacto eterno, O pacto eterno, esto ustedes lo ven en el primer año, en la tercera materia del primer año del SEAP. e isso você vai ver na terceira matéria do primeiro ano do SEAP. El pacto eterno O pacto eterno es un asunto de Dios con Cristo. é um assunto de Deus com Cristo. Usted y yo ni aparecemos. Você e eu nem aparecemos. Dios hizo un pacto Deus fez um pacto con su Hijo. com o seu filho. Y no fue hasta el nuevo pacto E não foi até o novo pacto que nosotros fuimos incluidos en ese pacto. onde nós fomos incluídos nesse pacto. Este es un ejemplo de la obra objetiva de Dios. E esse é um exemplo da obra objetiva Ahora, de Deus. la palabra subjetivo Agora, a palavra subjetivo viene de sujeto. vem de sujeito, Es decir, ou seja, nosotros somos el sujeto de la obra. nós é quem somos o sujeito da obra. Es decir, para hacerlo más simple, Para fazer isso ainda mais simples, ¿qué es la obra subjetiva de Dios? o que é a obra subjetiva de Deus? Es la experiencia en mi vida É a experiência em minha vida de lo que yo tengo, de lo objetivo de Dios. daquilo que eu tenho do objetivo de Deus. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Deixa eu te explicar isso da seguinte maneira. ¿Puedo tomar como ejemplo? Claro. Objetivamente, Objetivamente, en la obra perfecta de Dios, na obra perfeita de Deus, Dios ya bendijo al pastor Cristian con toda bendición espiritual. Deus já abençoou o pastor Christian com toda a bênção espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Objetivamente. Isto objetivamente, Pero subjetivamente, mas subjetivamente, el pastor Cristian o pastor Christian necesita conocer necessita y conhecer tener esa e experiencia ter esta de que él experiência fue bendecido con Cristo. de que ele já foi abençoado em Cristo. Esta es la diferencia E esta é a diferença entre la revelación y la práctica. entre a revelação e a prática. Solo podré practicar Eu somente poderei praticar lo que se ha revelado a mí de la obra objetiva de Dios. aquilo que me foi revelado da obra objetiva de Deus. Porque si yo quiero llevar a la práctica Porque se eu quiser levar à prática sin que se me revele la obra de Dios, sem que a obra de Deus objetiva me seja revelada, intentaré hacer con mis fuerzas eu tentarei fazer com as minhas lo forças que solo puedo hacer por su espíritu. aquilo que só posso fazer por seu Espírito. ¿Dónde se frustra la mayoría de las personas? Onde a maioria das pessoas se frustram. Aquí no, porque todos tienen cara de santos. Aqui não, porque todo mundo aqui tem cara de santo. Amén. Amém. ¿Dónde se frustra la mayoría de las personas? Onde a maioria das pessoas se frustram En que lo que predica el pastor el domingo entre aquilo que o pastor prega no domingo, no lo puedo vivir el lunes. eu não consigo viver na segunda. ¿Ya le pasó? Já aconteceu com El você? pastor predica el domingo. O pastor prega no domingo. Tenés que amar como Dios amó. Você tem que amar como Deus amou. Y el lunes un desgraciado te encierra con el auto en el semáforo E segunda-feira um desgraçado te fecha com o carro na rodovia. y salen palabras inefables de tu boca. E acabam saindo palavras inefáveis da sua boca.
¿Qué pasó con lo que el pastor predicó el domingo? O que aconteceu com aquilo que o pastor pregou no domingo? Fue algo objetivo Foi algo objetivo que al trasladarse a mi vida que, ao se trasladar à minha vida, no fue atornillado. não foi apertado, Por ende, entretanto, no se pudo vivir. e por isso não se pôde viver. Me sigue hasta acá. Você me acompanha até aqui? Dígame que sí, por favor. Por la Diga que sim, por favor. Yo no tengo problema en volverlo a explicar. Eu não tenho problema em voltar a Y explicar. si usted tiene preguntas, E se você tiver perguntas, el pastor Darío al final se las va a contestar. no final o pastor Dario vai responder todas. Amén. Amém. Es decir, que es la experiencia en mi vida de lo que yo tengo, de lo objetivo de Dios. Ou seja, é a experiência que eu tenho em minha vida do objetivo de Deus. ¿Cuánto yo quiero que lo objetivo suceda en mi vida? O quanto eu quero que esse objetivo suceda em minha vida. Ese es el subjetivo. Esse é o subjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué es subjetiva? E por que é subjetivo? Porque depende del sujeto. Porque depende do sujeito. Mira que está a su lado. Olhe para quem está ao seu lado. Con la mejor sonrisa. Com seu melhor Y si sorriso. son postizos, mucho mejor. E se ele for postiço, falso, melhor ainda. Mírelo por favor. Olhe para essa pessoa, por favor. Y dígale, tú eres el sujeto E diga para essa pessoa: você é o sujeito que puede acelerar que pode acelerar o que puede detener ou que pode deter la manifestación a manifestação de lo que Dios ya hizo. daquilo que Deus já fez. Pastor, Pastor, mi problema no es el diablo, o meu problema não é o diabo, sino el bendito creyente senão aquele bendito crente. Por eso Dios no te salvó de algo, Por isso é que Deus não te salvou de algo, te salvó de alguien. te salvou de alguém. Y ese alguien eres tú. E esse alguém é você Alguien mesmo. soy yo. E esse alguém sou eu, Que somos los únicos sujetos que somos os únicos sujeitos capaces de frenar su manifestación en la tierra. capazes de frear a manifestação dele na terra. ¿Por qué tenemos que rendir nuestro sujeto? Por que é que nós temos que Rendir nuestro sujeto. render o nosso sujeito? Porque si mi sujeto no es rendido, Porque se o meu sujeito não se rende, su objetivo no se manifiesta. o seu objetivo não se manifesta. ¿Podemos ir un ratito más? Podemos seguir um pouquinho mais? ¿Me da 10 minutos? Quantos me dão 10 minutos? Amén. Amém. Objetivamente, Objetivamente, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Subjetivamente, Mas subjetivamente, estoy en Mogi das Cruces predicándole a gente preciosa. eu estou em Mogi das Cruzes pregando a pessoas preciosas. El asunto es A questão é cuánto de lo objetivo quanto do objetivo se hace real en mi vida. se tornou real em minha vida. Porque si no, no se puede llevar a la práctica. Porque senão isso não poderá ser levado à prática. Es imposible hacer el reino de Dios práctico, É impossível fazer o reino de Deus algo prático, a menos a não ser que se me revele que me seja revelado la obra objetiva de Dios. a obra objetiva de Deus. ¿Se acuerda que los fariseos se acercaron a Jesús? Você se lembra quando os fariseus se aproximaram de Jesus? Señor, Senhor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? o que nós precisamos fazer para colocar em prática as obras de Deus? Jesús le respondió, E Jesus respondeu: esta es esta é la a obra de Dios. obra de Los Deus. fariseos preguntaron por las. E os fariseus perguntaram pelas obras, em plural. Jesús dijo, Jesus disse: la a obra de Dios. obra de Deus Es que creáis é que você creia en aquel que él ha enviado. naquele em que ele enviou. Señor, ¿solo eso? Senhor, somente isso? Es que solo eso
é que só isto te va a llevar toda la vida. vai levar você vai gastar toda a vida nisso. Porque creer Porque crer no es una declaración de una noche. não se trata de uma declaração de uma noite. Creer Crer es someterme a aquel al cual le creo. significa me submeter àquilo que creio. Entonces la obra objetiva de Dios Então, a obra objetiva de Deus ocurrió en Cristo hace 2000 años atrás, cuando usted y yo ni siquiera habíamos nacido. ocorreu em Cristo há 2000 anos atrás, quando você e eu nem tínhamos nascido. La obra de Dios realizada en Cristo A obra de Deus realizada em es Cristo perfecta, é perfeita, completa, completa, definitiva, definitiva, eterna, eterna, absoluta, absoluta, corporativa. corporativa. En esa obra E nesta obra, usted y yo estábamos incluidos. você e eu estávamos incluídos. Aleluya. Aleluia. Vamos a avanzar rápido porque Nós creo vamos que ya avançar. lo entendimos. Vamos avançar mais rápido. Una vez me contaron esta historia. Uma vez me contaram essa história. Un policía de Houston Policial de Houston, tuvo un problema mental. ele teve problema mental. Comenzó a desvariarse E ele começou a ficar meio louco, por causa de todos los asesinatos y todas las cosas que él había visto. por causa de tudo que ele havia visto, os assassinatos. Entonces el departamento de policía le dio licencia Então o departamento policial lhe deu licença, porque ella no coordinaba. porque ele já não estava coordenando as ideias. Y este hombre, este policía, E esse policial, esse homem, se convierte al evangelio ele se converte ao evangelho y comienza a ir a una iglesia evangélica e ele começa a ir a uma igreja evangélica de un pastor amigo mío. de pastor amigo meu. Y este pastor comienza a trabajar de cerca con él. E esse pastor começa a trabalhar muito de Lo perto com comienza a ele. discipular, Começa a le discipulá-lo, comienza a enseñar las verdades eternas de Dios. começa a ensinar sobre as verdades eternas de Deus. Y a lo largo de un año, creo yo, E ao longo de ano, eu creio, esta persona estaba completamente sana. esse homem estava completamente são. Y no solo estaba completamente sano, E não somente estava completamente sino que são, se convirtió en un ministro competente. senão em que ele se transformou num ministro competente. Comenzó a conocer las escrituras de una manera extraordinaria. Ele começou a conhecer a Escritura de uma maneira extraordinária. Cristo comenzó a revelarse. Cristo começou a se revelar. Su familia fue restaurada. A sua família foi restaurada. Su economía fue restaurada. A sua economia foi restaurada. Pero ahora faltaba un problema, Mas agora faltava problema: su trabajo. o seu trabalho. Así que habló con su pastor. Assim que ele falou com seu pastor, Le dijo, pastor, ele disse: pastor, ¿usted cree que pudiera volver a intentar meterme en la policía? você acha que eu poderia voltar a tentar entrar na polícia? Y el pastor le dijo, O pastor lhe disse: claro, claro. tenés el alta médico, Você tem uma alta médica, estás bien. você está bem. Entonces este hombre fue a la entrevista con el jefe de la policía. Então esse homem, esse policial, ele retornou para fazer uma entrevista com o chefe da polícia. Y el jefe de la policía lo mandó con el psicólogo E o de chefe de da polícia lhe mandou consultar com psicólogo da polícia para hacer el test. para fazer o teste. Y el psicólogo le dice, te voy a hacer unas preguntas. E o psicólogo disse: eu vou te fazer umas perguntas. ¿Cómo estás? Como você está? Yo no estoy aquí, E ele respondeu para o psicólogo: eu não estou aqui. yo estoy muerto con Cristo. Eu estou morto com Cristo. ¿Y dónde está tu casa? E onde está a sua casa? Mi casa no está aquí, A minha casa não está aqui. mi casa está en el cielo, A minha casa está no céu, con Cristo. com Cristo. ¿Y cuál es tu nacionalidad? E qual é a sua nacionalidade? Mi ciudadanía no es de la tierra, A minha cidadania não é da terra. mi ciudadanía es del cielo. A minha cidadania é do céu. ¿Y qué piensas hacer? E o que você pensa fazer? Nada, Nada. porque con Cristo estoy juntamente crucificado Porque com Cristo eu estou juntamente y ya crucificado. no vivo yo, E eu já não vivo eu, mas Cristo vive en mí. mas Cristo vive em mim. En definitiva, No final das contas, el psicólogo firmó, o psicólogo assinou: está más loco que antes. ele está mais louco do que antes.
Toque al que está a su lado Toque em quem está ao seu lado y dígale, eso te va a pasar e diga para essa pessoa: isso vai acontecer com en la você. medida en la que Cristo se te vaya revelando. Na medida em que Cristo for se revelando a você, Cristo será tu conversación. Cristo será a sua conversa. Cristo será tu bebida. Cristo será a sua bebida. Cristo será tu comida. Cristo será a sua comida. Cristo será tu ciudadanía. Cristo será a sua cidadania. Cristo será todo en ti. Cristo será tudo em você. El Evangelio O Evangelho se manifiesta se manifesta cuando lo objetivo de Dios quando o objetivo de Deus coincide coincide con lo subjetivo de mí. com o subjetivo de mim. Cuando lo subjetivo, Quando o subjetivo, es decir, cuando el sujeto ou seja, quando o sujeito no se gobierna por lo objetivo, não se deixa governar por aquilo que é objetivo, lo objetivo de Dios se amolda al sujeto. o objetivo de Deus vai se amoldar ao sujeito. Un pensador francés Um pensador francês llamado Voltaire chamado Voltaire dijo: disse: Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, y el hombre le devolvió el favor. e o homem devolveu a Deus esse favor, Y lo hizo e o fez, a Dios e fez a Deus a su imagen y semejanza. a sua própria imagem e semelhança. Cuando yo no entiendo y cuando no permito que lo que Dios ha hecho en Cristo se consume en mi vida, Quando eu não entendo e não permito que aquilo que Deus já fez em Cristo seja consumado em minha vida, comenzaré a hacer a Dios a mi imagen. eu começarei a fazer a Deus conforme a minha imagem. Entonces quiero un Dios ya, Então eu quero um Deus rápido, já. pague ya, Pague já, compre ya, compre já, coma ya, coma já, viaje ya. viaje já. Entonces comenzamos a hacer a Dios E então começamos a fazer a Deus como la carta de un delivery. como a carta de um delivery, como um menu. Quiero esto, Eu quero isso, quiero aquello. quero aquilo. Dios hace aquello, Dios haz aquello, Deus faz aquilo. Dios haz lo otro. Deus faça isso aqui. Y comenzamos a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. E começamos a dizer a Deus aquilo que Ele deve fazer. Y comenzamos a tomar verdades eternas E começamos a pegar verdades eternas y las acomodamos a nuestro gusto y parecer. e acomodamos estas verdades eternas como nos parece bem. Hermanos, Irmãos, nuestros países han hecho eso con Dios. os nossos países têm feito isso com Deus. Argentina hizo eso con Dios. A Argentina fez isso com Deus. Brasil hizo eso con Dios. O Brasil fez isso com Deus. Que Dios tiene que visitar mi fiesta Deus tem que visitar as minhas festas y después irse a la fiesta de Él e depois ir à festa dele y después a la fiesta del otro. e depois ir à festa do outro. Y tenemos a Dios como si fuese el nene de los mandados. E nós temos a Deus como se Ele fosse alguém em quem nós pudéssemos mandar. ¿Por qué se traba la manifestación del reino? Por que é que a manifestação do reino tem se travado? No porque Dios no quiera hacer algo, Não porque Deus não queira fazer algo, sino porque nosotros no queremos que Él haga algo en nuestras vidas. porque nós é quem não queremos que Ele faça algo em nossas vidas. Que Dios se manifieste en una generación Que Deus se manifeste em uma geração solo puede ser só pode ser cuando lo objetivo de Él quando o que é objetivo dele se torne mi vida. se torna vida em mim. Hasta que yo no pueda acceder. Enquanto eu não consiga E- alcançar, acessar. Y esta es la última pregunta final de esta noche. E esta é a última pergunta desta noite. ¿A quién utiliza Dios Quem utiliza Deus para que lo objetivo absorba lo subjetivo? para que o objetivo, o que Deus utiliza para que o objetivo possa absorver o subjetivo? La maravillosa persona del Espíritu Santo. A maravilhosa pessoa do Espírito Santo.
El Espíritu Santo o Espírito Santo vino a morar en nosotros para siempre. veio morar em nós para sempre. Él es quien trae la obra objetiva de Dios É Ele quem traz a obra objetiva de Deus para que absorba para que absorva nuestra vida subjetiva. a nossa vida subjetiva. Por eso necesitamos dejar de tener al Espíritu Santo como un invitado a nuestros cultos. Por isso é que precisamos deixar de ter o Espírito Santo apenas como alguém que foi convidado aos nossos cultos. Señores, el Espíritu Santo no te quiere tocar, Senhores, o Espírito Santo não quer te tocar, te quiere gobernar. ele quer te governar. El problema de nuestras congregaciones Mas o problema das nossas es congregações que tenemos muchos tocados pero pocos convertidos. é que nós temos muitas pessoas que são tocadas, mas muito poucos convertidos. Tenemos mucha gente que espera que el Espíritu Santo venga y los toque, Temos muitas pessoas que estão esperando que o Espírito Santo venha e as toque, pero no dejan que el Espíritu Santo les gobierne. mas que não deixam que o Espírito Santo as governe. Y no son los hombres los que te llevan a la verdad. E não são os homens quem te levam à verdade. Es el Espíritu Santo É o próprio Espírito Santo, el que nos guía a toda verdad. aquele que nos guia a toda a Entonces, verdade. yo recibo lo que los hombres hablan, Eu recebo aquilo que os homens falam, pero es el Espíritu Santo el que labora en mí mas é o Espírito Santo quem opera, trabalha em mim, para que lo objetivo de Dios para que aquilo que é objetivo de Deus se afirme en mi se ser. afirme em mim. Usted se puede olvidar de lo que un pastor le dijo. Você pode esquecer daquilo que um pastor te disse. Usted se puede olvidar de lo que una predicación hablaron. Você pode esquecer daquilo que uma pregação falou. No se podrá olvidar nunca Mas você nunca poderá esquecer lo que el Espíritu Santo guió dentro tuyo. daquilo que o Espírito Santo guiou dentro de você. Aleluya. Adora al Señor, por favor. Adore o Senhor, por favor. Porque siento en mi espíritu Eu sinto no meu espírito que lo que viene para nuestra generación que o que vem para a nossa es geração una revalorización del Espíritu Santo. é uma revalorização do Espírito Santo. Hemos contristado al Espíritu Santo, Nós contristamos o Espírito Santo, haciendo que Él haga lo que nosotros queríamos hacer. fazendo com que Ele faça aquilo que nós queremos que Ele fizesse. Espíritu Santo hace aquello. Espírito Santo faz Faz aquilo, outro. faz o outro. Y Él dice, ¿y cuándo me dejarán obrar a mí? E Ele diz: quando é que você vai me deixar operar? Porque si yo no obro en ti, Porque se eu não trabalhar em você, te quedarás con la emoción del culto, você ficará com a emoção de um culto, pero seguirás viviendo mas seguirá vivendo sin la obra completa de Dios. sem a obra completa de Deus em sua vida. Oh, aleluya. Aleluia. Ramakata Ramanama Sharamanara. Él ha venido a morar en nosotros Ele veio morar em nós para traernos la realidad de la obra perfecta y eterna de Cristo, para nos trazer a realidade da obra perfeita e completa em Cristo, para que la experimentemos, para que a experimentemos, para que crezcamos en ella para que cresçamos y nelas para que esa obra sea desarrollada. e para que esta obra seja desenvolvida. Qué privilegio, hermanos. Que privilégio, irmãos. Dios pudiera haber dicho, Deus poderia haver dito: confórmense con que están incluidos en Cristo. Confórmense con que están incluidos en Cristo. conformem-se apenas com o fato de estarem incluídos em Cristo. Pero Él dijo, Mas Ele disse: yo les enviaré eu os enviarei el Espíritu de verdad. o Espírito da verdade, Él los guiará e Ele os a guiará toda a verdad. toda a verdade. Así que podemos creer a esta obra, Assim que nós podemos crer nesta obra, pero gracias al Espíritu Santo mas graças ao Espírito Santo podemos vivirla, também podemos vivê-la, podemos gustarla, podemos degustá-la, podemos experimentarla. podemos experimentá-la. Usted y yo no tenemos chance de vivir esta vida Você e eu não temos chances de viver essa vida si no es por la obra del Espíritu Santo. se não é por uma obra do Espírito Santo. Espíritu Santo, Espírito Santo, vuelve a tomar el lugar que te pertenece. volte a tomar o lugar que te pertence.
¿Sabe cuándo la iglesia fue contundente? Você sabe quando é que a igreja foi relevante? Cuando primero se decía, Quando era dito, quando primeiramente se dizia, nos pareció bien nos pareceu bem al Espíritu Santo ao Espírito Santo y a nosotros. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. nos pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Y nosotros hemos invertido el rol. E nós invertemos o papel Y dijimos, nos parece bien a nosotros. e dissemos, parece bem para nós. Y el Espíritu Santo nos va a acompañar. E o Espírito Santo vai nos acompanhar. Por eso perdimos la contundencia. E é por isso que perdemos a relevância, a contundência. Porque es el Espíritu Santo el que dijo, Porque é o Espírito Santo quem disse: apartaos a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. separai-vos a Saulo e a Barnabé para a obra do ¿Sabe cuántos ministério. ministerios frustrados hay? Sabe quantos ministérios frustrados há? Porque el Espíritu Santo nunca dijo que los aparten. Porque o Espírito Santo nunca disse para que os separassem. ¿Sabe cuántos pastores conozco Sabe quantos pastores eu conheço que abiertamente ellos dicen, que abertamente eles dizem: yo no soy pastor, eu não sou pastor, pero a mí me pusieron. mas me colocaram como pastor. Yo no soy evangelista, Eu não sou evangelista, pero me pusieron. mas me colocaram. Y cuando sacamos al Espíritu Santo de la iglesia, E quando nós tiramos o Espírito Santo de la iglesia pierde su contundencia. a igreja perde a sua relevância, a contundência. La iglesia pierde la sal, A igreja perde o sal, porque somos luz, porque somos luz. pero Él es el que prende la lámpara. Mas é Ele quem acende a lâmpada. Aleluya. Somos sal, Nós somos sal, pero Él es el que le da el sabor a la mas sal. é Ele quem dá o sabor ao sal. La diferencia entre nosotros y cualquier religión en el mundo A diferença de nós e qualquer outra religião no mundo es que nosotros tenemos la persona del Espíritu Santo, é de que nós temos a pessoa do Espírito Santo, pero a veces vivimos contristándolo. mas às vezes vivemos entristecendo, contristando. Señor, Senhor, que temor de Dios vuelva a la casa. que o temor do Senhor volte à casa, Que temor de Dios vuelva a Brasil. que o temor do Senhor volte ao Brasil, Que el Espíritu Santo no sea nuestro juguete de aniversario, que o Espírito Santo não seja o nosso brinquedo de aniversário, sino que sea la persona más importante. senão que Ele seja a pessoa mais importante, Porque sin Él porque sem Ele no podemos manifestar la obra perfecta de Dios. não poderemos manifestar a obra perfeita de Deus. Perdónanos por entristecerte. Perdoe-nos por entristecer-te, Perdónanos por contristarte. perdoe-nos por contristar-te, Perdónanos por dejarte en otros lugares. perdoe-nos por te deixar em outros lugares. Sharramaramacaya. Yo tengo muchas más hojas para compartir, Eu tenho muitas outras folhas para compartilhar, pero siento que hasta aquí esta noche. mas eu sinto que devemos ir até aqui nesta Si noite. no, es más información. Senão será apenas mais informação. Si algo he aprendido es saber hasta dónde Él quiere que vaya. Se algo eu aprendi é saber até onde Ele quer que eu vá. Quiero pedirte que adores al Señor, Eu quero te pedir que você adore o Senhor, porque estamos trabados porque nós estamos travados en la manifestación práctica del Evangelio. na manifestação prática do Evangelho. Y esta tarde, cuando subí a cambiarme en la habitación, E essa tarde, quando eu entrei no quarto para trocar-me, sentí fuertemente esta amonestación del Señor. eu senti fortemente essa admoestação, advertência do Senhor. No pueden vivirlo en la práctica Não podem viver na prática, porque han descuidado mi espíritu. porque se descuidaram do meu espírito.
Las cosas que hacemos as coisas que fazemos dejaron apagar el Espíritu. fizeram com que o Espírito Santo se apagasse. Si no somos guiados por el Espíritu, Se não somos guiados pelo Espírito, somos guiados por nuestras emociones. somos guiados por nossas emoções. Si no somos guiados por el Espíritu, Se não somos guiados pelo Espírito, somos guiados por nuestros pensamientos. somos guiados por nossos pensamentos. Si no somos impulsados por el Espíritu, Se não somos impulsionados pelo Espírito, somos impulsionados por la carne. seremos impulsionados Por la carne. pela carne. ¿Sabe? Sabe? Cuando descuidamos la obra del Espíritu, Quando nos descuidamos da obra do Espírito, tenemos que forzar a que las personas hagan, nós temos que forçar que as pessoas façam, porque el Espíritu Santo dejó de guiarlas. porque o Espírito Santo já deixou de guiá-las. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, Mas quando é o Espírito Santo quem nos guia, no hay cómo parar a una persona guiada por el Espíritu Santo. não há como parar uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. ¿Sabe? A veces pareciera que tenemos que convencer a esta generación con la verdad presente. Às vezes nós pensamos que temos que convencer esta geração com a verdade Y presente. no es nuestra función convencer. E não é a nossa função convencer. El Espíritu Santo É o Espírito es Santo el que convence o que convence de justicia, juicio y pecado. do pecado, justiça e juízo. No podemos hacer Não podemos fazer la obra que solo puede hacer el Espíritu de Dios. a obra que somente o Espírito de Deus ¿Cuál é es mi quem pode tarea, fazer. pastor? Qual é a minha tarefa, pastor? Anunciar Anunciar y no dejar de anunciar, e não deixar de anunciar, pero revelar mas revelar. solo lo puede hacer. É somente o Espírito que pode fazer. Incline su rostro allí donde usted está. Incline o seu rosto aí onde você está. Habría mucho más que decir. Haveria muito mais outras coisas a dizer. Quiero recobrar Quero recuperar el ser guiado por tu Espíritu, o ser guiado pelo teu Espírito, para que todo lo que tú hiciste en esa cruz, para que tudo aquilo que o Senhor fez en esa cruz, nesta cruz pueda asimilarse en mí. possa ser assimilada em mim. No quiero saber que lo hiciste todo, Eu não quero saber que o Senhor fez tudo, pero vivir como si no hubieses hecho nada. mas e viver como se o Senhor não tivesse feito nada. Eso es hacer vana la obra de la cruz. E isto é fazer dano à obra da cruz. Vivir Viver como si Él no hubiese hecho nada, como se ele não tivesse feito nada, cuando Él hizo todo. quando ele já fez tudo. Pero si Él lo hizo, Mas se ele o fez, ¿por qué no lo puedo ver en mis días? por que é que eu não posso ver em meus dias? Porque todo lo que Él ha hecho Porque tudo aquilo que ele fez solo es revelado a nosotros só é revelado a nós por la obra pela obra del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Y en el medio entra la predicación. Y en el medio entra la E no predicación. meio disso entra a pregação, Entra la enseñanza. entra o ensino, Pero de la mano mas de mãos dadas con el Espíritu Santo. com o Espírito Santo. Quiero pedirte que ahí donde estás, Eu quero pedir aqui, aí onde você está, honres al Espíritu Santo. ore ao Espírito Santo, Porque Él nos fue dado como la garantía. porque ele é quem nos foi dado como a garantia Aleluya. De que esta obra se puede hacer en nuestras vidas. de que esta obra pode ser feita em nossas vidas. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, Jesus disse: lhes convém que eu vá, para que venga el Espíritu de verdad, para que o Espírito da verdade venha, el o Consolador, Consolador, aquel que tomará de lo mío y los hará conocer. aquele que tomará daquilo que é meu e lhes dará a conhecer. Señor,
Perdónanos por contristar a tu espíritu. Perdoe-nos por contristar o teu espírito. Perdónanos por tomar decisiones sin consultarlas al espíritu. Perdoe-nos por tomar decisões sem consultá-lo. Perdónanos por menospreciar tu persona en nosotros. Perdoe-nos por menosprezar a sua pessoa em nós. Señores, Senhores, ser gobernado por el Espíritu Santo ser governado pelo Espírito Santo es mucho más que hablar en otras lenguas. é muito mais do que falar em outras línguas. Porque usted puede hablar en lenguas angélicas un día, Porque você pode falar em línguas angélicas un día angelicais um dia y lenguas demoníacas al otro. e línguas demoníacas no outro. Cuando palabras corrompidas salen de tu boca, Quando palavras corrompidas saem da sua boca, son palabras demoníacas. são palavras demoníacas. Así que no se trata de quién habla más en lenguas. Assim que não se trata de quem fala mais em línguas. Ser lleno del Espíritu Santo Ser cheio do Espírito Santo es cuánto Él puede gobernarme, se trata do quanto Ele pode governar-me, absorbiendo mis emociones, absorvendo as minhas emoções, absorbiendo mis pensamientos, absorvendo os meus pensamentos, absorbiendo mi voluntad, absorvendo a minha vontade, salvándome, salvando-me, no de algo, não de algo, sino de alguien. senão de alguém. Miserable de mí. Miserável de mim. Quiero hacer el bien, Eu quero fazer o bem, pero termino haciendo el mal. mas termino fazendo o mal. ¿Quién me librará Quem me livrará de este cuerpo de muerte? deste corpo de morte? Pero más adelante viene la respuesta. Mas ele logo mais adiante dá a resposta. Ahora Agora no hay ninguna condenación não há nenhuma condenação para los que están en Cristo Jesús. para os que estão em Cristo Jesus. Estos son Estes são los que ya no andan conforme la carne, aqueles que já não andam conforme a carne, sino conforme senão al conformes Espíritu de Dios. ao Espírito de Deus. Adora al Señor, por favor. Adore o Senhor, por favor. Deja salir de tu boca lo que está en tu espíritu. Deixe sair da tua boca aquilo que está no seu espírito. Deja que el Espíritu Santo vuelva a convencerte. Deixe que o Espírito Santo volte a te convencer. Deja que el Espíritu Santo vuelva a ser lo que era la primera vez que llegó a tu vida. Deixe que o Espírito Santo volte a fazer aquilo que ele fazia quando chegou a primeira vez na tua Porque vida. Él tomará lo suyo Porque ele tomará do que é seu y lo dará a conocer. e o dará a conhecer. Haznos conocer, Señor. Faz-nos conhecer, Senhor. Vamos, abre tu boca, por favor. Vamos, abre a sua boca, por favor. Y hagamos que todo lo objetivo de Dios E façamos com que tudo aquilo que é objetivo de Deus pueda impartirse a nuestro ser. possa ser impartido em nosso ser. Para que ya no nos cueste orar. Para que já não nos seja difícil orar. Para que ya no nos cueste adorar. Para que não seja difícil adorar. Para que ya no nos cueste ofrendar. Para que já não seja difícil Para que ya ofertar. no nos cueste cuidar de otros. Para que não nos seja já difícil cuidar de outros. Adora al Señor. Adore o Si Senhor. tienes deseo de postrarte ahí donde tú estás, arrodillarte, Se você tem desejo de se pararte, prostrar, sentarte, se você tem desejo de se prostrar no lugar onde você está, de se colocar de pé, de sentarse, de sentar, solo te pido que hagas algo esta noche. eu só te peço que você faça algo nesta Que noite. le notifique a Dios Que você possa notificar a Deus que estás comprometido de que você está comprometido con que eso que Él hizo por nosotros en la cruz com que aquilo que Ele fez por nós naquela cruz, lo haga en nuestras vidas Ele faça em nossas vidas por la obra del Espíritu Santo. pela obra do Espírito Santo. Oh, rababababababase.
Volvamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Voltemos a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Volvamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Voltemos a ser guiados pelo Espírito Santo. ¿Hace cuánto no das un abrazo gobernado por Él? Há quanto tempo faz que você não dá um abraço governado por Ele? ¿Hace cuánto no envías un mensaje de texto? Há quanto tempo você não envia uma mensagem de texto? Porque Él te pidió que le escribas a alguien que estaba a punto de suicidarse. Porque Ele te pediu que você escrevesse a alguém que estava a ponto de suicidar. Señores, seremos más efectivos Senhores, nós seremos mais efetivos en la medida en la que Él nos gobierne. na medida em que Ele nos governa. Vamos, abre tu boca, por favor. Vamos, abra a sua boca, por favor. Solo 5 minutos. Só apenas 5 minutos. Abre tu boca. Abra a tua boca. Abre tu boca. Abra a tua boca. Deja fluir de tu interior Deixe fluir do teu interior palabras de exaltación al único que merece toda gloria. palavras de exaltação ao único que merece toda a glória. Eres digno. Ele é digno. Tú tienes el primer lugar. No hay otro fuera de ti. Nadie puede hacer lo que tú haces. Ninguém pode fazer aquilo que o Senhor faz. Espíritu de Dios, Espírito de Deus, revela, revela, revela. revela. Haznos conocer las profundidades. Faça-nos conhecer as profundidades. Sácanos de la superficie. Tire-nos da superfície. Sácanos de la superficie. Tire-nos da superfície. Llévanos. Leve-nos. Llévanos. Leva-nos. Llévanos Leva-nos a las profundidades de Cristo. às profundidades de Cristo. Sácanos de lo terrenal. Tire-nos do terrenal. Sácanos de lo visible. Tira-nos do visível. Sácanos de lo que distrae. Tire-nos daquilo que distrai. Sácanos de lo natural. Tire-nos do natural. Haz tu obra. Faça a tua obra. Vamos, solo unos momentos más. Vamos. Ore por um momento mais. Deja que el Espíritu atornille esta palabra en tu espíritu. Deixe que o Espírito Santo ajuste essa palavra no seu espírito. Deja que el Espíritu Santo imparta esta palabra Deixe que o Espírito Santo te imparta esta y la palavra. selle en tu espíritu. Que descende ao teu espírito. Wow. Confirma, convence, exhorta, edifica. Haz tu obra. Faça a tua obra. Seja dado a ti, reis ao que é digno, não há outro como tu, não há outro como tu, Senhor, tu és soberano, soberano.
Queridos, se você não o fez, eu acho que o momento oportuno é nós pedir perdão porque nós temos feito as coisas de Deus governados com nossa própria vontade. Amém? Você me está acompanhando aqui? O teor desta ministração é isso: como temos feito aquilo que Deus nos tem pedido para fazer, ouvindo que voz? A voz do Espírito ou a voz da sua alma? Amém? Então, nesta noite, fechando este momento, nós precisamos fazer uma oração de arrependimento, porque nós temos conduzido as coisas da nossa maneira. Achamos que nós sabemos fazer, e quando sabemos fazer, deixamos Deus de fora, anulamos a voz do Espírito. Então eu gostaria que, para que tenhamos consciência disto, amém? Eu não sei se o profeta tem alguma instrução, mas eu acredito, eu tenho uma impressão que você tem uma impressão. E não se preocupe pela hora, a gente aguanta. Amém? Por favor. Quiero que se ponga de pie, por favor. Quero Gracias. que você se coloque de pé, por favor. Gracias por ser sensible. Obrigado por ser sensível, Porque vi la hora y terminé, pero porque eu vi a hora e terminei. quiero que usted coloque sus manos en sus oídos. Quiero hacer un ejercicio práctico. Quero que você coloque a mão sobre seus ouvidos e quero que você faça um exercício prático. No hay iglesia Não há igreja si no se oye su espíritu. se não se ouve o seu espírito. No somos iglesia. Nós não somos igreja. Podemos hablar de verdad presente, Podemos falar de verdade de nuevo presente, pacto, de novo pacto, de Cristo. de Cristo. Pero si no oímos su espíritu, Mas se não ouvimos o seu espírito, entonces então no somos iglesia. não somos igreja. Yo quiero orar en esta noche Eu quero orar nesta noite y que hagamos el siguiente ejercicio. e que façamos o seguinte exercício: Orar que el Señor destape nuestros oídos espirituales orar para que o Senhor destampe os nossos ouvidos de espirituais toda tradición, de toda tradição, de toda religión, de toda religião, de toda filosofía humana, de toda filosofia de toda humana, basura que escuchamos. de todo lixo que escutamos. Y quiero pedirte que después de orar, E quero te pedir que depois de orarmos, tomes 60 segundos você tome 60 segundos para pedirle al Espíritu Santo que te dé una dirección específica. para pedir ao Espírito Santo para que te dê apenas uma direção específica. No una palabra profética, Não uma palavra profética, una dirección. uma direção. Y que nos movamos en este auditorio. E que nos movamos nesse Si auditório. el Señor te pide que abraces a alguien, Se o Senhor te pedir que você abrace que ores alguém, por alguien, que ore por alguém, que le entregues algo a que alguien, entregue algo a alguém, que solamente te cuelgues en sus brazos y llores, que você simplesmente se que jogue no ores seu por braço e milagros, chore, que ores por milagros. que ore por milagres. Cualquiera sea lo que el Espíritu te pida, Qualquer que seja a coisa que o Espírito te pedir, quiero que sea esta noche la parte práctica eu quero que seja esta noite a parte prática de que el objetivo de Dios de que o objetivo de Deus se haga real en nuestras vidas esta noche. se torne real em nossas Yo vidas quisiera nessa pedir noite. que todos podamos cerrar nuestros ojos. Quero pedir que todos possamos fechar os nossos olhos. Padre, en esta noche Pai, nesta noite, oramos, Señor. oramos, Senhor. Abre nuestros oídos espirituales Abre os nossos ouvidos para espirituais oír tu voz, para ouvir a tua voz, para oír tu voz. para ouvir a tua No voz, solo información, não somente informação, no solo palabras de não hombre, só a palavra de homem, no solo versículos bíblicos, não só versículos bíblicos, sino oír tu voz, senão ouvir a tua voz, sea en forma audible, seja de forma audível, sea en forma de visión, seja em forma de visão, sea en forma de testimonio. seja em forma de testemunho. Abre nuestros oídos Abre os nossos a ouvidos esta realidad, para esta que realidade, iglesia solo es iglesia que a igreja somente é igreja si escucha tu voz. se escuta a tua voz. Abre nuestros oídos, Abre os nossos ouvidos, quita toda cera tira toda a cera de filosofías humanas, de filosofias de humanas, religión, de religião, de tradición. de tradição. Abre nuestros oídos, Señor. Abre os nossos ouvidos, Que tu Senhor, voz se haga clara en esta noche. para que a tua voz seja clara nesta noite. Que tu voz se haga clara en esta noche. Que a tua voz se torne clara nesta noite.
que aquellos que hace años no podían que oírte, aqueles que faz anos e não podiam te ouvir, esta noche vuelvan a oírte. nesta noite voltem Que a te aquellos que ouvir. el pecado había endurecido la sensibilidad espiritual, Que aqueles em que o pecado os havia endurecido para a sensibilidade espiritual sean sensibilizados ahora. sejam sensibilizados agora. Oh, aleluya. Oh, aleluia. Ahora. Agora. La palabra de Dios A palavra de Deus es más cortante que espada de doble filo, é mais afiada do que uma espada de dois que gumes. Que separa, que corta. que corta. Vamos, esta noche hay un corte. Nesta noite há um corte. Hay una separación. Há uma separação. Vuelves a oír a Dios. Você volta a ouvir a Deus. Vuelves a oír a Dios. Você volta a ouvir a Deus. Y ahora quiero pedirte Mas eu quero te pedir que mientras cantamos al Señor, que enquanto nós cantamos ao Senhor, si el Señor te da una dirección específica para se hacer, o Senhor te der uma direção específica para fazer, te muevas con libertad. você se mova com liberdade. Si Él te indica algo, Se Ele te indicar algo, si Él te indica a alguien. se Ele te indicar alguém, Esto es 1 de Corintios 14, 23 de forma práctica. e isso é 1 Coríntios 14, 23 de forma prática. Cuando vengan a reunirse, Quando vocês vierem para se reunir, cada uno traiga algo. cada um traga algo. Ese algo E esse algo es lo que hemos oído de Dios. é aquilo que nós ouvimos de Deus. Adoremos al Señor. Adoremos o Senhor. Y en la medida en la que el Señor te dirija, E na medida em que o Senhor te dirigir, no tiene que ser una palabra profética si não no tem lo que es. ser uma palavra profética se não for. Puede ser una acción, Pode ser uma ação, puede ser un abrazo, pode ser um abraço, puede simplemente pararte al lado de alguien pode ser simplesmente que você se coloque do lado de y alguém decir: el Señor me mandó a decirte, no estás solo. e dizer: o Senhor me mandou dizer, você não está No só. sé lo que estás pasando. Não sei o que você está passando. Y esto es la vida del cuerpo. E isto é a vida do corpo. Adoremos al Señor. Adoremos ao Senhor. Y que en la medida en la que cada uno tenga algo, E que na medida em que cada um aqui tiver algo, siéntase en libertad. sinta-se em Solo liberdade. te pido una cosa: Eu só te peço uma coisa: no inventes. não invente. Solo haga lo que escuches al Señor. Só faça aquilo que você escutar do Senhor. Pastor, no escuché, Pastor, não escutei, pero tengo la convicción de que tengo que hacer. mas eu tenho a convicção de que eu tenho que fazer. Esa es la voz de Dios hablando en tu interior. Essa é a voz de Deus falando no seu interior. En el viejo pacto la voz era audible. No velho pacto a voz era En audível. el nuevo pacto, No novo pacto, Dios habla a Cristo en ti. Deus fala ao Cristo em você. Adoremos al Señor. Adoremos ao Senhor. Y si no tienes nada que decir, E se você não tiver nada o que dizer, adora al Señor. apenas adore o Senhor. Adora al Señor. Adore o Senhor. Porque esto no es cuando nosotros queremos. Porque isso não é quando nós queremos. Esto es cuando Él quiere. Isso é quando Ele quer. Adoremos al Señor. Adoremos o Senhor. Soberano
quero que me tome atenção só um pouquinho. Observe o que eu vou lhe dizer. Estamos tão viciados em que alguém nos tem que dizer aquilo que temos que fazer. E isso é produto da nossa inércia. Não é que Deus não fala. O profeta diz assim: se Deus não lhe falar, não faça. Eu digo sim para essa verdade. Mas nesta noite a gente não faz, não porque Ele não está falando, senão porque nós estamos tão acostumados a fazer de nosso jeito e da nossa maneira, que quando Deus fala, eu usei uma palavra na minha oração, o profeta também usou. Há tanto lixo na nossa vida, e esse lixo Ele o definiu como religiosidade, como filosofias, como palavras vãs. Então quero que entenda nesta noite, não vou lhe fazer um apelo e que faça de novo, mas que você possa refletir nisto. Estamos tão acostumados que alguém nos dê uma ordem para fazer. Ore por seu irmão, faça isso, faça aquilo, que quando nos desafiam como nesta noite, a ouvir a voz de Deus, a gente não sabe o que fazer. Me perdoe a sinceridade, se é que ofendo alguém com aquilo que vou dizer, mas temos vivido um evangelho de plástico. Não sei se você me entende. Um evangelho de plástico. Um evangelho que é, como chama aquele medicamento que vale mais barato agora? Não. Genérico. É genérico. Me está entendendo? É parecido, mas ninguém pagou o preço pela fórmula. Alguém a copiou. Por que isso é o genérico? Por que é mais barato? Porque não há pesquisa envolvida nisso. Então eu quero que observe nesta noite. Talvez você diga: eu não vi. Eu quero que você saia com um questionamento nesta noite. Eu acredito que Deus falou, mas a gente está tão cheio de lixo, esperando que um ministro, ele que está aqui adiante, lhe diga o que fazer. Estamos igual que lá no livro de Êxodo. Suba você, Moisés, e nos diga o que nós temos que fazer, porque percorrer o caminho para ouvir o Senhor é um caminho de morte. Eles dizem: a montanha fumega, se nós subir a montanha nós vamos morrer. Esse é o caminho. Precisamos morrer para nós mesmos, precisamos morrer para nossos achômetros, precisamos morrer para esse evangelho que se nos falou aqui, de querer impor a Deus que Ele faça coisas em nosso favor, sendo que Ele nos salvou de nós mesmos, para que nós possamos ouvir a sua voz e possamos ser cooperadores, colaboradores de seu propósito eterno. Não é suficiente, você precisa entender, não é suficiente como nesta noite, que venha um homem que carrega um depósito de Deus e nos diga algumas coisas, se a gente não tomar atitude, porque ato e atitude são duas coisas diferentes. Está na hora de nós tomarmos atitudes, amém? Como eu digo, eu não vou lhe chamar aqui de novo, vamos fechar os olhos, e não, agora não, vamos voltar para a nossa casa, amém? E esse Espírito que nos conduz a toda a verdade e a toda a justiça, precisamos clamar para que Ele continue trabalhando em nós, para que quando amanhã nós venhamos aqui não tenhamos uma resposta para o homem, mas tenhamos uma resposta para aquilo que Deus está demandando de nós, amém? Me faço entender nesta noite? Porque não estamos aqui, como foi dito, para ser tocados, estamos aqui para algo muito maior que isso. Que coisas sejam removidas de nós, de você e de mim, porque também estou incluído nisto, para que nós possamos ver e ouvir e ver. Nos foi dito aqui: cuida que seja feito como você viu, como você te mostrou na montanha, amém? É um exercício, não de um culto, não é um exercício de sexta e domingo, é um exercício de todos os dias, de todos os dias, de todos os dias. Amém? Amém? Faça com você mesmo esta oração. Tem uma impressão, Márcio? Sim. Talvez assim, hoje em casa mesmo, de oração e arrependimento, até mesmo para tirar todos esses lixos, essas preguiças que você mostrar arrependimento, porque amanhã Amém.
Amém. Pastor Márcio está sugerindo que nós tenhamos um momento lá em casa, no caminho à casa, para que o Senhor possa remover esse lixo que nos impede de ouvir aquilo que Ele fala. Somos peritos em ouvir o homem, quando nos diz faça isso e faça aquilo. Mas estamos sendo introduzidos em um novo tempo, não onde nós vamos fazer o que nos dá na telha fazer, senão vamos fazer aquilo que o Espírito Santo está falando com o Cristo que nos habita, para que nós possamos fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está aqui? Amém? Bem, Adilson, segura este cesto para mim. Tem uma, segura esse cesto aqui para mim, por favor. Amém, queridos? Aqui onde está o pastor Adilson, aqueles que são da comunidade Moriá e trouxeram seu dízimo, amém? Vocês vão trazer aqui onde ele está, amém? E os demais, certo, vamos trazer oferta sobre este cesto, amém, queridos? Glória a Deus. Seguindo a orientação do profeta, aquilo que Deus lhe pedir, isso faça. Se Deus não lhe pedir para trazer nada, não traga nada. Amém? Amém? Perfeito? Então vamos expressar a nossa generosidade, trazendo oferta ao Senhor, trazendo os dízimos desta casa aqui com o pastor Adilson. Se você propôs em seu interior fazê-lo dessa maneira, certo? Traga, certo? E coloquemos no cesto antes de nós voltar para casa. Aleluia. No nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Engrandecemos teu nome, amém? Engrandecemos teu nome, Senhor. Através, Senhor, de nossa expressão de generosidade. Não damos, Senhor, porque não temos, damos porque em Cristo já nos foram dadas todas as coisas. Por isso damos. Aleluia. Glória a Deus. Bem, queridos, enquanto você passa, amanhã nós vamos encontrar aqui pela manhã, às 9:30 da manhã. Amém? Às 9:30 da manhã. O segmento pela manhã é para pastores, certo? Filhos espirituais, que eu Dario, certo? Comunidade Ninho das Águias, não trabalhamos com líderes, trabalhamos com filhos maduros. Então incluímos essa nomenclatura, amém? Então amanhã pela manhã é pastores, filhos e líderes. Mas como foi dito nesta noite, eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou filho do Dario, por assim dizer. Então, mas siga a voz do Espírito. Amém? Se você não encaixar disso, não é para mim. Mas se o Espírito lhe dizer que precisa estar aqui, você será bem-vindo pela manhã. Amém? Vamos começar praticando por isso. Então amanhã a partir das 9:30 nós voltamos a este lugar para continuarmos sendo ministrados pelo Senhor. Eu estou contente. Amém? Porque a marretada em cima da estaca, hoje nós levamos a primeira. Amém? Para nós nos tornar mais profundo. Foi dito isso aqui, que a gente possa ir além da superfície. Amém? Além da superfície, sabe? Uma palavra mais brusca, mais violenta, para ir além da superfície, significa abandonar a mediocridade da nossa vida. Eu acho que o profeta foi polido nesta manhã, nesta noite, quando ele disse: não, precisamos ir além da superfície. Eu vou lhe dizer: precisamos ir além da nossa mediocridade e nos tornar profundos em Cristo Jesus. Eu saio alegre de aqui esta noite, porque a primeira pancada na estaca foi dada e nós estamos um pouco mais profundos. Lembrando você que não absorvemos por aqui. Talvez você diga: não entendi muito por aqui, não importa. Absorvemos pelo Espírito, porque nos foi dado o Espírito do Senhor para entender as coisas de Deus. Amém? Senhor, oramos nesta noite. Obrigado por este momento. Meu coração se alegra, Pai, porque posso vislumbrar aquilo que Tu estás construindo no Espírito, Senhor. Senhor, que possamos fazer conforme a impressão do pastor Márcio, Senhor. Que possamos ter um momento em casa, que possamos passar por uma faxina espiritual, removendo todo o lixo espiritual, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir de maneira clara, de maneira nítida, de maneira, Senhor, audível a Tua voz. Senhor, e que não façamos da Tua voz